Graça e paz. Amém. Estão todos bem? Amém. E se não tivesse também, o Senhor, Ele nos basta. A gente passa por certas situações na vida que somente a graça dele pode nos sustentar. Eu lembro de Paulo ele passando por tantas coisas: prisão, açoites, naufrágios, acusações, perigo entre falsos irmãos. E tudo isso, a graça do Senhor o sustentava. Contenda entre as igrejas, que é o que eu acredito que é o que tribulava ele. Mas a graça do Senhor nos basta. A graça do Senhor é que nos sustenta. Ontem eu fui em um casamento. Foi um momento muito bom, mas ali naquele casamento eu pude ver algo muito especial. A união dos meus amigos que estavam casando ali. Foi uma cerimônia linda. Mas também eu pude ver ali a representação da igreja e Cristo. A nossa união com Ele. Nós fomos chamados para sermos dele e pertencermos a Ele. E é um pouco disso que eu quero falar com os irmãos. Da queda à redenção. Lá do jardim do Éden até a cruz. E esse é o caminho da reconciliação com Deus. Quero convidar os irmãos a abrirem a sua Bíblia em Romanos capítulo 5. A história da humanidade ela começa com um relacionamento perfeito entre o homem e Deus. Aqui é Romanos 5,12 que a gente vai começar. E esse relacionamento perfeito nós vemos ali em Gênesis 1 que Deus, no princípio, criou os céus e a terra. E quando Ele terminou de criar tudo no sexto dia, Ele disse: eis que tudo é muito bom. Olha que maravilha, tudo que Deus cria é perfeito. Mas quando Ele olha para o homem, Ele diz uma coisa. Alguma coisa que não era boa. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora. Tirou da sua costela a Eva, entregou a seu marido Adão. E nós vemos que Deus ele celebrou o primeiro casamento da história. E é esse mesmo casamento que Ele quer simbolizar com a gente também. E quando eu digo que Deus criou tudo perfeito, Eclesiastes 3:10 vai dizer que Deus criou tudo perfeito no devido tempo. Tudo perfeito. Só que algo acontece nesse tempo de perfeição. A história da humanidade ela começa com um relacionamento perfeito com Deus. Ele disse que não é bom que o homem esteja só, para nenhuma auxiliadora. Mas antes dele ter comunhão com a mulher, ele tinha comunhão com Deus. Deus, Ele quer que nós nos relacionemos uns com os outros, mas com Ele também. Mas a desobediência de Adão trouxe a queda. Romanos 3:23, a palavra do Senhor ela vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E é sobre isso que nós vamos ver aqui no capítulo 5. Capítulo 5, verso 12, vai dizer que pelo que como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Deus criou um homem perfeito, deu-lhe uma auxiliadora, tinha comunhão com Deus, estava no mundo perfeito, mas Ele deixou uma ordem: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal que está no meio do jardim. Ele disse: não coma, não faça isso. Uma das poucas ordens que Deus deu para Adão ali no início. E como nós conhecemos a história, ele, juntamente com Eva, os dois desobedeceram a Deus e isso trouxe o pecado ao mundo. O pecado entrou no mundo por conta dessa desobediência. Esse querer ser igual a Deus, que é a proposta de Satanás. Vocês vão ser conhecedores do bem e do mal, vocês vão ser iguais a Deus. E é isso que em todas as nossas brigas com o pecado, é para esse lado que vai levar.
o egoísmo de ser igual a Deus, querer estar no lugar de Deus, querer controlar tudo. E Adão, quando ele come daquele fruto, Deus o procura e ele se esconde. Romanos 3,23 diz que o pecado passou, todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. O versículo 12 aqui do capítulo 5, ele diz que por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos nós pecamos. E existe uma distinção de pecados que a gente precisa compreender. Uma coisa é o pecado cometido por Adão, que todos nós herdamos. A palavra do Senhor vai dizer, aqui no capítulo 7, verso 7, deixa eu ver, 3:20, desculpa. 3:20 vai dizer: porque nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Ou seja, o que aconteceu com esse povo que viveu entre Adão até a lei entregue por Moisés? Todos eles morreram, e isso é prova do pecado. E a lei, ela veio para que a gente conhecesse esse pecado. Capítulo 7, verso 7 vai dizer: que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado, senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei dissesse: não cobiçarás. A lei, ela revela, sim, o pecado, mas ela também nos diz que, no versículo 12 do capítulo 7, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Ele não veio para nos condenar, mas veio para revelar o pecado que nós cometemos. A história, ela não termina na queda. Deus, ele planejou toda essa redenção que nós temos hoje em Cristo Jesus. A queda apenas expôs a nossa necessidade da redenção, que revela o amor de Deus. Gênesis capítulo 3, gostaria de visitar essa história com vocês. Gênesis 3, do 6 em diante. A palavra do Senhor vai dizer: e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais, e ouviram a voz do Senhor que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus Adão e lhe disse: onde estás? Ele disse: ouvi a tua voz no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que tu me deste por companheira, ela me deu a árvore e eu comi. E disse o Senhor à mulher: por que fizeste isto? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Nós vemos que a desobediência, ela tem consequências, que elas serão descritas mais adiante, mas nós vemos aqui o relato da queda. O relato em que a mulher pega, come do fruto, entrega ao seu marido, ele come junto com ela, e como consequência disso eles foram destituídos da glória de Deus. Aquela comunhão com Deus foi quebrada por conta da desobediência. Eles não ouviram a voz de Deus e preferiram dar ouvidos à serpente. Então eles começaram a fazer uma coisa que muitos de nós fazemos hoje. A humanidade faz hoje. A humanidade, ela não quer aceitar o sacrifício de Cristo. Ela não entende que o sacrifício de Cristo é perfeito e suficiente para perdoar os nossos pecados. Ela pensa que pelos seus próprios esforços
ela será salva. Veja o verso 7. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E cozeram folhas de figueira e fizeram aventais para si. Esses aventais foi para tentar esconder a sua culpa, tentar esconder o seu pecado, tentar esconder essa condenação que estava sobre eles, tentar esconder a sua nudez, tentaram resolver o problema por si mesmos. E é isso que a humanidade faz hoje. Ela tenta de todas as maneiras resolver os problemas pelos seus próprios esforços. O conhecimento popular faz o bem, ama o próximo, isso é suficiente, mas exclui Cristo de todo esse plano. Mas Deus, Ele olha para tudo isso e vem em direção ao ser humano. Ele vem na minha e na sua direção. Eu costumo dizer que não somos nós quem buscamos a Deus. É Deus quem vem ao nosso encontro e nós respondemos a esse chamado. É um privilégio ter Deus vindo ao nosso encontro. Deus ter se revelado a mim e a você através das Escrituras e dito que nos ama. Nós respondemos a esse chamado. Nós dizemos: Senhor, eu aceito esse teu grande amor, eu aceito essa graça que o Senhor tem me oferecido. Ele vem ao nosso encontro e Ele nos confronta muitas das vezes. Aqui Deus está confrontando Adão e Eva com o seu pecado. E uma coisa que eles fizeram e que a gente faz também é se esquivar do nosso pecado. Isso não fui eu, foi o algoritmo, foi o Wi-Fi, foi o outro motorista, foi minha esposa, foi meu marido. A culpa nunca é nossa. Aí sempre tenta dar um jeitinho falando que a gente não é culpado. Mas a realidade é que nós só vamos alcançar a salvação em Cristo Jesus se nós reconhecemos. Reconhecemos que somos pecadores e necessitados da glória de Deus. Aqui o texto ele continua dizendo que Adão acusou a Eva, Eva acusou seu marido, Eva acusou a serpente, e o Senhor decreta algumas coisas. A desobediência e as suas consequências. O pecado entrou no mundo pela desobediência de um homem, Adão, como nós vemos em Romanos 5,12. E como efeito disso, nós temos a morte espiritual, a vergonha, a separação do homem com Deus. E esse impacto ele foi universal. Ele alcançou a mim e a você. Todos os homens estão destituídos da glória de Deus, separados, mortos em seus delitos e pecados. Nós estamos separados de Deus por conta do pecado. Isaías 59:1, a palavra do Senhor ela vai dizer: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Deus é poderoso. Nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. Ele continua dizendo: porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam falsamente, a vossa língua pronuncia perversidade. Essa é a condição do ser humano. Todos nós somos pecadores. E essa daqui é a descrição do ser humano. Romanos capítulo 3. Versos 10 em diante. Como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com as suas línguas tratam
enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conhece o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A gente entende que as coisas criadas, elas se comprovam. Eu posso provar para você que existe luz, mas não a escuridão, porque a escuridão é a ausência da luz. Mesma coisa o calor. O calor é uma coisa que existe. O frio é a ausência do calor. Mesma coisa, toda a bondade que existe no ser humano, se for tirada a glória de Deus, tudo que resta é a perversidade que existe dentro de cada um de nós. Romanos 7,17 vai dizer: de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, querer está em mim, fazer o bem, mas não consigo realizá-lo. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Então, até aqui eu quis trazer a concepção de que nós somos pecadores. E a condição do ser humano sem Deus, ele é destituído da glória de Deus. Ele é pecador. Ele é esse homem que fala falsamente, que seus pés são ligeiros para derramar sangue, que não busca Deus, que não há temor de Deus, não é justo. Ele não entende. Essa é a realidade de todo ser humano. Todos estão destituídos da glória de Deus, e o salário do pecado é a morte. Mas a gente tem uma promessa lá em Gênesis 3,15. A palavra do Senhor, ela vai dizer: e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa aqui é a primeira menção que nós temos à promessa do Messias, a promessa de Cristo, falando que a serpente lhe feriria o calcanhar. Nós entendemos ali a morte de Cristo na cruz. Mas este, Jesus Cristo, lhe pisará a cabeça. Jesus Cristo pisou a cabeça da serpente. E essa promessa que o Senhor fez, ele inicia ali o plano da salvação. E ele mostra que não é pelos nossos méritos, pelos nossos próprios esforços. Eu disse no verso 7 que a mulher e o homem puseram folhas e fizeram aventais para si, tentando resolver o problema, não foi? Deus, ele fez a promessa de Cristo, que Cristo viria. Mas no verso 21 ele diz: e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Jesus é o Cordeiro de Deus sacrificado antes da fundação do mundo. Ele é o nosso Salvador. E aqui Deus, ele sacrifica um animal para poder fazer roupa para eles, para poder cobrir os seus pecados. Porque nós sabemos que o sangue de touros, de bodes, de ovelhas, de pássaros, de qualquer coisa assim, na época em que o pessoal praticava esse tipo de rituais, ele podia cobrir os pecados, mas somente Cristo pode retirar os pecados. Então aqui Deus cobriu o pecado deles, porque viria aquele que poderia assim remover todo o pecado. 1 Pedro 1,20. A palavra do Senhor diz:
o qual na verdade em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos dias por amor de vós. O Senhor Jesus, Ele foi sacrificado antes da fundação do mundo. Quando Deus criou todas as coisas, Ele já sabia as inúmeras possibilidades dos caminhos que o homem poderia tomar e de que ele seguiria esse caminho de pecar, escolher desobediência. E por isso Ele já tinha um plano pré-determinado: enviar Cristo Jesus para nos salvar. E essa é uma revelação maravilhosa. Isso não era um plano B de Deus. Ele sabia que o homem iria seguir por este caminho. E por isso escolheu enviar Cristo Jesus para nos salvar. Então, o que eu quero dizer com isso é que a gente é pecador. Estamos destituídos da glória de Deus. Mas Deus, Ele tem uma solução. Seu Filho, o segundo Adão. Romanos capítulo 5, voltando para o nosso texto de origem, versos 17 a 19 vai dizer assim: porque pela ofensa de um só, Adão, pelo pecado de Adão, a morte reinou por esse. Ou seja, a morte reinou na nossa separação entre o homem e Deus, na nossa morte espiritual. Reina até hoje na nossa morte física, porque nós estamos sempre em decomposição. Desde quando nós nascemos, nós estamos se decompondo. Estamos morrendo dia a dia. Até quando dá na maior tragédia, que é a morte propriamente dita. E se nós não reconhecermos a Cristo Jesus, nós morreremos eternamente. Porque seremos lançados no lago de fogo. E acredito que aqui ninguém quer isso. É a realidade que a humanidade se encontra. Está destituída de Deus, mortos nos seus delitos e pecados. Morrerão fisicamente aqui nessa terra. E se não tiverem se arrependido, estarão para sempre distantes do Senhor. Versículo 17 continua dizendo: muito mais os que receberam a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. O seu sacrifício, Ele traz a abundância de graça e justiça. Por isso, como por uma só ofensa veio juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também um só ato de justiça veio graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Porque pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veja, Jesus morreu para salvar toda a humanidade. A sua graça é sobre todos, mas nem todos serão salvos. A sua graça é sobre todos, mas muitos serão feitos justos. Porque aqueles que recebem esse sacrifício de Cristo é que podem ser feitos justos. Lembra o que eu disse? Não existe ninguém que busque a Deus. Jesus veio ao nosso encontro e nós recebemos esse chamado que Ele nos faz. Nós reconhecemos e passamos a buscá-lo, a responder esse chamado. Nós não somos justos. É Ele quem nos justifica. Nós não somos santos. É Ele quem nos santifica. Nós não temos entendimento. É Ele quem nos dá entendimento. 1 Coríntios capítulo 1, verso 30. A palavra do Senhor vai dizer: mas vós sois dele, de Deus, em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, essa revelação que nos foi entregue, e justiça, ou seja, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e Deus nos justificou. O que significa isso? Deus, Ele considerou a mim e a você pessoas completamente inocentes, sem culpa. Ele foi no cartório, pegou, riscou o nosso contrato de dívida e ainda disse assim, ó: o sacrifício de Cristo cobre todo o pecado, perdoa todo o pecado, tira todo o pecado. E a partir deste momento que nós somos justificados por Deus, nós estamos sendo santificados por Ele.
Pelo Espírito Santo nós estamos sendo santificados dia após dia. Nós estamos passando por esse processo de santificação. Se na justificação nós somos libertos dos nossos pecados, libertos do poder do pecado, dessa autoridade que ele tem de morte sobre nós, na santificação nós temos essa preservação de Deus. Nós temos este cuidar de Deus sobre a nossa vida. No verso 30 ainda ele diz: e redenção. Chegará um dia em que nós estaremos para sempre com Ele, e o pecado não mais fará parte da nossa vida. 1 Coríntios capítulo 15, versos 45 ao 49. A palavra do Senhor vai dizer assim: assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, senão o animal, carnal, dependendo da sua tradução. Depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrenos, e qual o celestial, também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Esse segundo Adão, Cristo, ele traz para nós a salvação. Onde Adão falhou, Cristo venceu para nos dar essa justiça. Se ele não conseguiu resistir à tentação da serpente lá no jardim do Éden, Adão, no deserto, Jesus, ele resistiu a todas as tentações. E a principal de todas as tentações que Jesus sofreu não foi da sua necessidade física em transformar pedra em pão, da fama de se jogar em cima do pináculo, não foi dele receber todos os reinos e adorar Satanás. A maior tentação foi: se você é o Filho de Deus, faça essas coisas. Satanás estava querendo colocar em xeque, em dúvida, ele ser Filho de Deus. E essa foi a maior vitória que Cristo teve, mostrando que ele era realmente o Filho de Deus. A obediência de Cristo até a morte revela que a sua justiça nos é imputada pela fé. Nós vemos ali em Romanos capítulo 5. A cruz é a ponte entre a queda e a redenção. Nós somos convidados a trocar esta condenação herdada por Adão pela justiça de Cristo. E para isso nós podemos viver uma nova vida. 2 Coríntios capítulo 5, versos 17 em diante. A palavra do Senhor vai dizer assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores por parte de Cristo, como se por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Em Cristo nós somos nova criatura. E eu quero trazer aqui à mente dos irmãos o seguinte: tudo que Deus cria é perfeito, isso nós não temos dúvida. Mas o pecado, ele trouxe muitos males para todos nós. Quando o homem pecou pela desobediência de não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, dessa ambição de querer ser igual a Deus, essa desobediência de Adão, que está sobre nós até os dias de hoje, ela é a nossa separação de Deus. Isso que nós herdamos de Adão. Nós fomos separados de Deus. O salário do pecado é a morte. Nós estamos mortos espiritualmente. Essa é a realidade de todo ser humano. Essa é a primeira coisa que nós precisamos entender. Depois disso, nós precisamos entender que não é pelos nossos esforços que nós vamos nos reconciliar com Deus.
Não é nós fazermos folhas de figueira, um avental para esconder a nossa nudez, a gente simplesmente fazer o bem, o que não é errado, nós devemos fazer o bem. Mas não é isso que nos traz a salvação. Não existe jeitinho humano. Você tem uma moral e uma ética elevada, não é isso que vai trazer salvação para mim e para a sua vida. Deus preparou um plano. E esse plano é através de Cristo Jesus. Ele enviou o seu Filho para morrer na cruz pelos nossos pecados. Por essa nossa separação entre o homem e Deus, gerada por Adão. E quando nós recebemos o sacrifício de Cristo, nós somos religados com Deus. Nós temos esse nosso casamento restituído. E quando nós temos essa nossa ligação, essa nossa reconciliação com Deus, essa nossa justificação que Ele nos dá, essa santificação que estamos vivendo a cada dia, nós teremos um dia que será para sempre, um dia que nós estaremos para sempre com Ele. E até lá nós precisamos nos santificar. A palavra do Senhor em Hebreus vai dizer que sem santificação ninguém verá o Senhor. Nós precisamos andar cada dia em direção a Ele. Quando, na minha história, até eu me converter, eu escutava falar de Cristo, eu escutava falar do Senhor, mas eu não compreendia. Os meus olhos estavam cegados, estavam fechados, existiam escamas de Satanás que não impedia de ver a beleza de Cristo, impedia de poder contemplar a face do Senhor, de poder desfrutar da comunhão com Ele, de ao menos compreender a palavra do Senhor. E eu creio que Deus, Ele dirige a história de uma maneira sobrenatural, que Ele é quem conduz os acontecimentos da história. E chegou um momento na minha história que eu não tinha mais para onde correr, que eu não tinha mais para onde fugir, eu não tinha mais para onde ir, senão para os braços do Senhor. O seu amor, Ele nos constrange, e Ele vai atrás de nós até as últimas consequências. O dia que eu encontrei a Cristo é o dia que eu estava fugindo de uma penitenciária de segurança máxima. O dia que eu encontrei a Cristo foi o dia em que ou eu morria ou eu estava nos braços dele. O dia que eu encontrei a Cristo foi realmente para mim o fundo do poço. E eu lembro do pastor Dick que ele dizia que nós vamos a Cristo apenas de duas maneiras: ou através de uma proposta irrecusável, maior de todas, a salvação, ou a gente vai até Cristo de uma maneira muito terrível, apenas com o peso do tamanho de um elefante sobre a nossa vida. Eu precisei ter um elefante sobre a minha vida para poder reconhecer a Cristo. Que nós possamos reconhecer esse sacrifício como uma oferta irrecusável e não venhamos precisar passar por tantas coisas que outras pessoas passaram. Quando eu reconheci a Cristo, eu tive, como diz aqui em Romanos 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas se passaram, eis que tudo se fez novo. Eu ainda tive que sofrer as consequências de muitas coisas que eu fiz de errado no passado. Algumas nem eu fiz, mas eu sabia que, mesmo estando preso de maneira parcialmente injusta, eu ia ter que ficar lá até o último centavo. Até eu pagar o último centavo, eu ia ter que ficar lá. Fiquei. Mas eu sabia que diante de Deus, essa palavra já tinha se cumprido. Uma nova página, em branco, havia começado a ser escrita. Não mais direcionada pelo pecado, mas direcionada por Ele. Porque como nós lemos em Romanos 7, o querer fazer o bem está em mim, mas eu não consigo. O pecado me domina de uma tal maneira que eu caminho sempre em condenação, sempre em pecado. Mas quando Cristo Ele passa a habitar em nossas vidas, nós recebemos essa folha em branco, assim dizemos, né? Nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Nós temos uma nova oportunidade diante de Deus, de andar diante dEle. As coisas como são, a gente vive aqui nessa terra, nós vamos ter consequências daquilo que nós fizemos.
mas diante de Deus nós temos essa justificação, essa santificação. E as coisas velhas elas passam, e tudo se faz novo diante de Deus. E tudo isso provém dele que nos reconciliou consigo mesmo, em Cristo Jesus, e nos deu o ministério da reconciliação. Eu sabia que quando eu estava naquela cela de castigo, quando eu recebi aquela Bíblia pela parede, e lembrei do que a mãe daquele rapaz tinha falado, que a gente ia ser liberto da morte, aquilo ali, além de ser a salvação da minha alma, também se tornou um chamado. Ele nos chamou para sermos reconciliadores. Tudo aquilo que eu fiz que tinha me separado de Deus, além do pecado de Adão, foi perdoado. E eu sabia que muitas pessoas também poderiam ser reconciliadas com Deus se elas recebessem esse mesmo convite. E o nosso chamado é para que eles reconheçam que Cristo está reconciliando com Deus o mundo. E Ele não vai imputar os seus pecados. E essa palavra é a palavra da reconciliação que nós temos. De sorte que nós somos embaixadores em Cristo. Como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Deus, que nos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nós não fomos redimidos para apenas sermos salvos, mas para refletir a glória de Deus no mundo. Nossa salvação deve ser visível como um testemunho diário. Diariamente nós devemos compartilhar deste amor. Eu acredito que os irmãos receberam esse convite, que os irmãos já entregaram a sua vida a Cristo. A gente precisa conhecer aquele que nos salvou. A gente precisa conhecer todo esse panorâmica histórico. Isso que a gente fala aqui é muito breve, muito sucinto. Tem muito mais coisa por trás de tudo isso. Coisas muito mais profundas. Deus, Ele não quer que nós venhamos ficar com as águas apenas nos pés ou nos joelhos. Ele quer que nós venhamos nadar de braçado nesse amor que Ele tem para nós. Ele quer que nós venhamos mergulhar e conhecer, e conseguir conhecer esse amor que vem ao nosso encontro. Ele quer que nós venhamos nos afogar nesta graça, ser inundados por este amor. Ele quer que nós venhamos compreender com a altura e a profundidade da sua glória, se bem que isso nunca será possível, mas Ele quer que nós venhamos atrás disso. Ele é uma fonte inesgotável. Eu citei o texto de Eclesiastes 3:10, que diz que Deus fez tudo perfeito no seu devido tempo, mas Ele também diz que Ele colocou a eternidade no coração do homem. A gente procura saciar algo que é eterno dentro de nós, muitas vezes no pecado, nos prazeres, mas a única coisa que pode saciar esse nosso desejo pela eternidade é o próprio Deus. Só Ele cabe dentro desse vazio que o Senhor colocou dentro de cada um de nós. E é isso que eu quero trazer à nossa memória, de que a gente realmente tem que confrontar, dizer: você é pecador, e se não entregar sua vida por Cristo, você vai para o inferno. Mas o grande amor de Cristo, hoje Ele se revela a ti, trazendo salvação, te dando a oportunidade da vida eterna, te dando a oportunidade da redenção. Quero convidar os irmãos a colocarem de pé. Quero orar neste momento. Meu objetivo é realmente esse, trazer isso à memória dos irmãos e incentivar vocês a lerem. A gente perde tempo com tanta coisa. Eu coloquei como propósito para mim, nesse tempo atrás eu perdi muito tempo com redes sociais. Perdia tempo. Não é que eu produzia alguma coisa que ia fazer uma coisa do bem dos outros. Às vezes eu produzia, mas normalmente ficava ali, só vendo as coisas que eu não lembro nem o que eu vi. Às vezes eu fico lembrando do morango do amor, não sai da cabeça, né? Até agora eu não comi, sem vergonha.
mas trocar coisas infrutíferas por coisas frutíferas. Então, se eu tenho 10 minutos, 5 minutos, eu pego e vou ler. Porque não é, eu vou ler 1 hora, eu vou ter bastante tempo para ler. É exercitar essa leitura. Não gosto de ler, eu também não gostava. Eu passei a gostar e hoje eu deixei de gostar de volta. Estou precisando voltar a gostar. E é um exercício. É a partir da prática que nós vamos criar esse gosto. E conhecer o nosso Salvador. Leia Mateus, Marcos, Lucas, João. 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Conheça cada dia mais aquele que te salvou. Vem, vamos orar? Bendito Deus, eterno Pai, eu quero te bendizer, te exaltar e agradecer, meu Pai, por esta mensagem. Por nos mostrar, uma vez mais, este plano maravilhoso que o Senhor tem revelado a nós. Nos mostrando a real condição do homem como pecador, destituído da Tua glória, afastado do Senhor. Obrigado por nos mostrar que o homem ele é corrupto em sua essência. Obrigado por nos mostrar que o homem ele sempre vai querer dar um jeito de querer tomar o Teu lugar. Meu Pai, obrigado por ter enviado Cristo para morrer em nosso lugar, para se entregar pelos nossos pecados, para se entregar pela minha vida, porque eu sei que naquela cruz o Senhor estava olhando por mim, estava olhando por nós. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque nós reconhecemos esse sacrifício de Cristo, reconhecemos que Ele é Teu Filho, reconhecemos que hoje Ele está à tua direita, reconhecemos que Ele ressuscitou, reconhecemos Ele como nosso único, suficiente Senhor e Salvador das nossas almas. Nós reconhecemos. E nós reconhecemos também que nós somos novas criaturas em Ti, e que diante de Ti, além da salvação eterna, nós temos uma nova história para escrever. Que enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós possamos ser testemunhos vivos da Tua glória. Possamos ser testemunhos vivos do Teu amor, da Tua graça. Que nós possamos, em nome de Jesus, compartilhar desse tão grande amor. Ter intimidade, comunhão com o Senhor. Que as pessoas que nós amamos, meu Pai, elas sejam alcançadas, sejam redimidas, meu Pai. Em nome de Jesus, visita aqueles que nós amamos e que o Senhor venha constrangê-los com o Teu amor. Constrange estas pessoas para que venham a Ti, para que se dobrem diante de Ti, meu Pai. Em nome de Jesus, nós Te adoramos. Nós Te bendizemos porque o Senhor vem ao nosso encontro. Isso não é mérito nosso. A nossa parte foi ter recebido, com os braços abertos, esse Teu tão grande amor. Obrigado, Jesus. Obrigado. Consagramos a Ti as nossas vidas. Seja o Teu nome glorificado em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor.